Imagine abrir a sua conta de luz e ver um zero. Não um crédito, não um erro, mas um zero todos os meses, todos os anos. Isso não é uma fantasia. Isso é uma terça-feira comum para uma família Amish no condado de Lancaster, Pensilvânia. O que você está prestes a aprender é o sistema exato que eles usam para aquecer, resfriar e fornecer energia às suas casas sem pagar um único centavo a uma empresa de serviços públicos. Não são painéis solares, não são turbinas eólicas, não é nada que você já tenha visto anunciado. Isso é mais antigo, mais simples, e tão eficaz que vários estados redigiram discretamente códigos de construção projetados especificamente para impedir que você o faça. Fique comigo até o fim, porque a última técnica que vou compartilhar com você é algo que nunca vi em nenhum guia de construção moderno. E quando finalmente entendi o porquê, tudo fez sentido. A família americana média gasta $2.400 americanos todos os anos com energia. Isso é $24 mil americanos em uma década. $120 mil americanos em 50 anos. Dinheiro que flui direto da sua carteira para as mãos de empresas de serviços públicos que gastaram milhões em lobby para garantir que você continue pagando. E aqui está a pergunta sobre a qual quero que você reflita enquanto analisamos tudo isso. E se o sistema de energia residencial mais eficaz já projetado já tivesse sido aperfeiçoado há 400 anos? E a única razão pela qual você não vive em um é porque outra pessoa lucra com a sua ignorância. Deixe-me começar pela fundação. A primeira coisa absoluta que um mestre de obras Amish faz antes de pegar uma única ferramenta é ficar de pé no terreno e observar por onde o sol viaja. Isso não é misticismo. Isso é física. Todas as casas Amish no condado de Holmes, Ohio, são orientadas com sua parede mais longa voltada para uma margem de 10 graus do sul verdadeiro. Absolutamente todas. Isso é chamado de orientação solar passiva e é a espinha dorsal de todo o sistema. Uma parede voltada para o sul no hemisfério norte recebe luz solar direta do nascer ao pôr do sol no inverno, quando o sol fica baixo no horizonte. No verão, quando o sol está alto no céu, essa mesma parede fica quase toda na sombra. A casa se aquece no inverno e se mantém fresca no verão através de nada além de geometria. A Penn State Extension estudou a orientação tradicional de edifícios por décadas, e seus números confirmam o que os Amish descobriram empiricamente. Uma casa devidamente orientada pode reduzir a carga de aquecimento em 30% a 40% antes mesmo de você adicionar qualquer outro elemento ao sistema. 30% a 40% apenas pela direção para a qual a casa está voltada. A maioria das casas americanas é construída de frente para a rua, seja qual for a direção da rua. O construtor economiza 20 minutos de planejamento. Você passa os próximos 30 anos pagando por isso. Mas aqui a orientação é apenas a primeira camada. A segunda camada é onde o sistema Amish começa a se separar de qualquer coisa que você encontrará em uma loja moderna de materiais de construção. As janelas em uma casa Amish não são distribuídas uniformemente. Caminhe ao redor de uma dessas casas e você notará algo imediatamente. A parede voltada para o sul é forrada com janelas grandes e profundas. A parede norte quase não tem nenhuma, talvez uma pequena janela por cômodo colocada no alto, perto do teto. As paredes leste e oeste têm vidros moderados e cuidadosamente dimensionados. Isso não é estético. Este é um motor térmico calculado. Essas grandes janelas ao sul atuam como coletores solares durante o dia, puxando o calor diretamente para o espaço de convivência. Os peitoris profundos, muitas vezes com 12 a 16 polegadas de largura, criam uma zona de amortecimento térmico que retarda a transferência de calor e evita que correntes de ar frio dissipem o calor que o vidro acabou de coletar. Uma janela moderna padrão tem um peitoril de talvez 3 polegadas de largura. O peitoril de uma janela Amish é um banco. Há uma razão para isso. Os antigos construtores sabiam algo sobre o movimento convectivo do ar, que a construção moderna simplesmente abandonou na pressa de construir rápido e barato.
Agora, é aqui que a maioria das pessoas para. Elas ouvem falar sobre orientação solar passiva e janelas voltadas para o sul e pensam, tudo bem, isso resolve o inverno. E quanto a julho em Ohio, quando faz 34 graus Celsius, 94 graus Fahrenheit, e é úmido? É aqui que entra o sistema de ventilação cruzada. E esta é a parte que genuinamente me surpreendeu na primeira vez que a vi explicada. As casas Amish são projetadas com uma geometria interna específica que cria um fluxo de ar natural através de um princípio chamado efeito chaminé. O ar frio é pesado. O ar quente sobe. Se você colocar aberturas de entrada baixas no lado norte sombreado da casa, onde fica o ar externo mais frio, e aberturas de exaustão altas no sul e nas seções superiores da casa, o ar quente interno sobe e escapa, puxando o ar frio do norte para dentro continuamente. Sem ventilador, sem compressor, sem eletricidade. A casa respira. Uma família Amish, com quem passei um tempo no condado de Lancaster, tinha uma casa de fazenda construída em 1887, que usava exatamente esse sistema. O marido me disse que os quartos do andar de cima em julho ficavam de 8 a 12 graus Fahrenheit, mais frios do que a temperatura externa, sem nenhuma intervenção mecânica. Eu mesmo verifiquei o termômetro. Ele não estava exagerando. É também aqui que o problema do código de construção se torna impossível de ignorar. Em muitos estados, incluindo partes da Pensilvânia, Ohio, Indiana e um número crescente de outros, os modernos códigos de construção residencial exigem sistemas de ventilação mecânica, ventiladores de ar forçado. Se você enviar plantas para uma nova casa que dependa da ventilação cruzada natural, como seu principal sistema de resfriamento, será obrigado a adicionar sistemas mecânicos de qualquer maneira. O sistema natural não é totalmente proibido. Ele é simplesmente tornado irrelevante por exigência. Você deve pagar pelo sistema mecânico, independentemente de usá-lo ou não. O Departamento de Ciência da Construção de Cornell documentou extensivamente esse padrão regulatório. A linguagem acadêmica é neutra, o efeito prático não é. Você é obrigado por lei a instalar sistemas que geram contas mensais, mesmo que tenha projetado uma casa que não precise deles. As empresas de serviços públicos têm feito lobby por essas exigências nos códigos desde a década de 1970. Deixarei que você tire suas próprias conclusões sobre esse momento. Mas a parte desse sistema que realmente me deixou paralisado, aquela em que não consegui parar de pensar por semanas depois de conhecê-la pela primeira vez, é a massa térmica. Aqui está algo que a maioria das pessoas não entende sobre o calor. Não é apenas um gás que preenche um espaço. O calor pode ser armazenado fisicamente dentro de um material sólido da mesma forma que a água é armazenada em um tanque. Adobe, pedra, tijolo, taipa de pilão. Esses materiais têm alta massa térmica. Eles absorvem o calor lentamente durante o dia e o liberam lentamente à noite. Uma casa Amish construída com paredes grossas de pedra ou adobe não se mantém aquecida apenas porque é isolada. Ela se mantém aquecida porque as próprias paredes são uma bateria de calor. Uma parede moderna padrão construída com estrutura de madeira 2x4 e isolamento de fibra de vidro tem quase zero de massa térmica. É uma boa barreira térmica, o que significa que retarda a transferência de calor, mas não armazena nada. No momento em que a temperatura externa cai, ela para de funcionar. Uma parede de pedra com 18 polegadas de espessura absorve calor a tarde toda e o irradia de volta para o ambiente a noite toda. Essa técnica tem 400 anos. Os construtores do sudoeste americano a conheciam. Os primeiros colonizadores europeus que construíam com pedra a conheciam. Os Amish a preservaram. A construção moderna a abandonou em 1950, em troca de paredes que são mais rápidas e baratas de construir e que garantem que você ligará o seu aquecedor todas as noites de inverno. Agora chegamos ao sistema de aquecimento em si. E esta é a parte em que tenho que ter cuidado, porque quando ouvi falar disso pela primeira vez, achei que alguém estava exagerando. O fogão de massa térmica. Amish, chamado de aquecedor de alvenaria, ou Kachelofen,
Na tradição de língua alemã, da qual a maioria das comunidades Amish descende, opera em um princípio que é quase o oposto exato de um fogão e lenha moderno. O aquecedor de alvenaria funciona de maneira muito diferente. Um fogão a lenha padrão queima de forma lenta, incompleta e contínua para manter a temperatura. Ele requer alimentação constante, produz creosoto significativo, gera calor que sobe e desaparece antes que o ambiente possa absorvê-lo. Um fogão de massa térmica queima quente, rápido e por completo. Você acende um fogo que queima intensamente por 2 horas, 2 ou 3 pedaços grandes de lenha no máximo, e então ele se apaga. Pronto. Mas a fornalha e a massa circundante de pedra ou tijolo e argila, que pode pesar de 3.000 a 5.000 libras, agora absorveram uma enorme quantidade de calor. Essa massa irradia calor de forma lenta e uniforme para o espaço de convivência pelas próximas 18 a 24 horas. O calor é armazenado e liberado gradualmente. A temperatura da superfície do fogão nunca fica perigosamente quente. Quente o suficiente para ser agradável ao toque, não quente o suficiente para queimar. Crianças e animais podem sentar-se encostados nele. Parece seguro. A combustão em um aquecedor de alvenaria adequadamente projetado atinge temperaturas tão altas, muitas vezes acima de 1.800 graus Fahrenheit, que a queima é quase completa. Os depósitos de creosoto são mínimos. As classificações de eficiência medidas pelos programas de silvicultura e ciência da madeira, da Universidade de Auburn, registraram aquecedores de alvenaria com 80 a 90% de eficiência térmica, em comparação com 60 a 70% dos melhores fogões a lenha modernos certificados. A eficiência é notável. 2 toras. 24 horas de calor em uma casa Amish termicamente maciça e devidamente orientada em Ohio. Uma família queima de 3 a 4 cordas de lenha por inverno. Lenha que eles cortam de suas próprias terras e não pagam nada a nenhuma empresa de serviços públicos pelo aquecimento. Custo zero para aquecimento. Compare isso com a conta média de aquecimento americana de $1.400 americanos ano após ano após ano. A pergunta que vale a pena fazer é por que tudo isso parece um conhecimento secreto? Não deveria. Essas técnicas não são patenteadas. Elas não exigem materiais exóticos. Elas não exigem um diploma. Uma família com habilidades básicas de carpintaria, acesso a pedras e um terreno voltado para o sul, poderia implementar cada elemento desse sistema. A razão pela qual parece obscuro não é um acidente. No momento em que esse conhecimento se torna popular, uma parcela significativa da demanda de energia residencial desaparece. As empresas de serviços públicos entendem isso. A indústria de produtos de construção entende isso. Os órgãos reguladores que eles financiam entendem isso. Agora, quero dar a você a única parte desse sistema que eu genuinamente nunca vi documentada em nenhum recurso moderno de reforma de casas, nenhum livro de agricultura familiar ou qualquer vídeo do YouTube neste espaço. Eu a encontrei enterrada em uma pesquisa agrícola do USDA de 1903 sobre assentamentos Amish e Menonitas no leste de Ohio. Tem a ver com a forma como eles gerenciam a massa térmica do piso. A maioria das pessoas que estuda o design solar passivo concentra-se inteiramente em paredes e janelas. O piso fica em segundo plano. Na tradição Amish, especificamente nos assentamentos mais antigos do condado de Holmes, o piso de terra ou pedra da área de estar principal era construído sobre uma rede de tubos ou canais de argila com cerca de 4 a 6 polegadas de diâmetro, enterrados de 6 a 8 polegadas abaixo da superfície. Esses canais se conectavam a uma entrada voltada para o sul, perto da base da parede externa. Durante os dias ensolarados de inverno, o ar frio externo entrava por essa entrada. Viajava pelos canais subterrâneos, aquecendo-se à medida que se movia pela terra, que permanece a cerca de 55 graus Fahrenheit o ano todo nessa profundidade, e emergia dentro do espaço de convivência, pré-aquecido por troca geotérmica passiva.
sem bomba, sem eletricidade e sem peças móveis de qualquer tipo. A pesquisa de 1903 chamou isso de canal de temperamento do solo. Os construtores romanos do primeiro século chamavam um sistema semelhante de hipocausto. Os Amish, no condado de Holmes, o chamavam simplesmente de respiração do piso. Ele adicionava cerca de 8 a 12 graus ao ar de inverno que entrava antes mesmo de tocar o espaço de convivência. Combinado com as janelas voltadas para o sul, as paredes de massa térmica e o aquecedor de alvenaria, o resultado era uma casa que mantinha de 60 a 65 graus Fahrenheit durante os invernos de Ohio, com um custo de combustível essencialmente zero. Tenho refletido sobre esse número há muito tempo. 60 a 65 graus Fahrenheit durante um inverno em Ohio. 2 toras por dia, nenhuma conta chegando pelo correio. Nenhuma dependência de uma rede que pode falhar, de uma empresa que pode aumentar as taxas ou de um governo que pode regular o seu fornecimento. Os Amish não inventaram a autossuficiência como uma marca de estilo de vida. Eles a preservaram como uma estratégia de sobrevivência. E em algum momento ao longo do caminho, o resto de nós decidiu que pagar $2.400 americanos por ano, por calor e frescor, era apenas o preço da vida moderna. Não precisa ser assim. Se você já esteve na sua cozinha em fevereiro abrindo uma conta que parecia uma punição por simplesmente querer se aquecer, agora você sabe que sempre houve outra alternativa. E ainda há. Quero saber qual dessas técnicas mais o surpreendeu. Deixe nos comentários abaixo, porque as respostas genuinamente me ajudam a entender o que abordar a seguir. E há muito mais de onde isso veio. Se você é o tipo de pessoa que acredita que o conhecimento prático real foi discretamente deixado de lado para proteger o fluxo de receita de outra pessoa, você já sabe o que vem a seguir. Se esta história mudou a maneira como você vê a energia fluindo pela sua casa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e os sistemas que eles tentaram enterrar. Vamos construir um futuro autossuficiente juntos. O próximo tesouro de conhecimento esquecido será revelado em breve.